Jonas foi um profeta hebreu que viveu durante o reinado do rei de Israel Jeroboão II, em meados do século 8 a.C. Jonas era filho de Amitai, e veio de Gad-Efer, uma aldeia de Zebulon, situada nas vizinhanças de Nazaré. Ele também é o herói do livro que traz o seu nome e é o quinto dos 12 profetas menores. Nesse vídeo aprenderemos sobre a história de Jonas e traremos à tona algumas lições que podemos trazer para nossas vidas até mesmo nos dias de hoje. Sem mais delongas, vamos começar a contar a história deste curioso profeta de Deus. Jonas versículo 1, nos capítulos 1 e 2. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Desobedecendo a ordem do próprio Deus vivo, o profeta Jonas foi para Jope e embarcou em um navio com destino a Tarsis, que estava numa direção oposta a Nínive. Então, no meio da navegação, o Senhor enviou um grande vento, que criou no mar uma forte tempestade, ao ponto de que seu navio estava a ponto de se quebrar com toda a tripulação dentro. Após os marinheiros clamarem cada um ao seu Deus e realizarem uma série de procedimentos para tentar salvar o navio, e se livrar de algumas de suas cargas, o capitão da embarcação encontrou o profeta Jonas dormindo no porão do barco. Ali esse capitão ordenou que Jonas invocasse o seu Deus na tentativa de que ele pudesse livrá-los. Os marinheiros resolveram lançar sorte, e a sorte caiu sobre o profeta Jonas, que foi declarado culpado. Interrogado pelos tripulantes daquele navio, Jonas mandou que eles o lançassem ao mar para que a tempestade se acalmasse. Num primeiro momento os homens ainda tentaram resistir à ideia do profeta Jonas, mas ao perceberem que não teria jeito, lançaram Jonas no mar e a tempestade finalmente cessou. Quando Jonas afundou na água, logo ele foi engolido por um grande peixe preparado por Deus e ficou por 3 dias e 3 noites alojado nas entranhas deste animal. De dentro do peixe, em meio ao desespero e com a morte batendo às portas, Jonas orou ao Senhor. Jonas, no capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Por que tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou? Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou-te a minha oração, no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Depois de ter sido vomitado pelo grande peixe, Jonas obedeceu à ordem de Deus e foi para Nínive. Nessa cidade Jonas pregou com um aviso simples mas importante: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Para a surpresa de todos, os ninivitas ímpios não reagiram com violência contra o profeta, nem mesmo com indiferença desdenhosa ao seu chamado. Ao invés disso, representaram um verdadeiro exemplo de arrependimento coletivo. Toda a sociedade deles abandonou o pecado e clamou ao Senhor. Jonas, capítulo 3, dos versículos 5 ao 10. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até ao menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não o fez. O fato de Deus ter poupado Nínive deixou o profeta Jonas profundamente irritado. Nínive era uma cidade grande e importante e era a capital da província com o mesmo nome. Essa cidade representava a Síria,
o império dominante na região e que apresentava a maior ameaça militar para a segurança da nação de Israel nessa época. O Império da Assíria é conhecido ainda hoje por sua crueldade, sendo considerado por muitos historiadores o pior de todos os impérios antigos quando o assunto é o tratamento dos seus inimigos. Seus reis se gabavam publicamente da sua crueldade. Deixaram registros dos métodos de tortura que usavam e das suas práticas de extermínio dos inimigos vencidos das formas mais dolorosas imagináveis. Arqueólogos têm encontrado evidências abundantes da maldade da Assíria. Embora Nínive fosse ímpia e má, quando ouviu a palavra de Deus por meio de Jonas, ela creu. Muitas vezes nós rotulamos as pessoas, não acreditando que aquele ou aquela pessoa possa ser convencida pelo Espírito Santo para o arrependimento. Isso cria um bloqueio e por isso não compartilhamos com elas a boa palavra de Deus. Jonas, a princípio, fez o mesmo, mas quando Deus o impeliu a pregar, os ninivitas creram, do maior ao menor. Todos expressaram atitude de arrependimento e, em consequência disso, a nação foi perdoada e o juízo de destruição foi cancelado. Voltando à história de Jonas, após pregar e ter ouvido do próprio Deus que os cidadãos de Nínive foram perdoados, ele se aborreceu. Jonas desejava ver aquele povo sendo dizimado pela ira divina, pois eram famosos por serem sanguinários e cruéis, por torturarem, maltratarem e subjugarem as pessoas dos lugares que conquistaram, fazendo-lhes escravos. Ao dormir, Deus fez com que nascesse uma aboboreira para fazer sombra ao profeta. Porém, na noite seguinte, a planta morreu. Jonas se indignou de tal modo que desejou morrer. Então, por que Jonas se apegou tanto à aboboreira? Provavelmente por ter lhe dado um conforto para protegê-lo do sol. Através deste vegetal, Deus quis mostrar ao profeta como ele estava sendo egoísta. Deus o questionou, confrontou o seu apego por uma planta que tinha nascido do dia para a noite e porque ele, o Senhor, não poderia ter compaixão de uma cidade de 120.000 habitantes que não tinham nenhum discernimento? Quando olhamos para a história de Jonas, naturalmente nos lembraremos do peixe e da desobediência do profeta. Mas se observarmos bem, perceberemos que o centro da história de Jonas não é ele, o peixe ou Nínive, mas sim o próprio Deus. Aqui percebemos que simplesmente tudo está aos olhos e ao alcance de Deus, afinal, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Isto é, Ele é capaz de fazer qualquer coisa, mesmo que isso contrarie as leis da natureza. Como um bom exemplo aqui podemos citar a abertura do Mar Vermelho pelo profeta Moisés para que o povo hebreu fugisse da perseguição do faraó. Sua percepção está presente em todo e qualquer lugar e nada foge ao alcance de Deus. Afinal, até mesmo de dentro da barriga do grande peixe Deus foi capaz de ouvir o clamor desesperado de Jonas. E claro, o Senhor sabe tudo antes mesmo de já ter acontecido. Um bom exemplo disso foi o próprio arrependimento dos ninivitas, que foram poupados por terem ouvido a palavra de Deus através de Jonas e assim o povo desta nação se converteu de seus maus caminhos e se livrou da punição divina. Certamente, um dos pontos mais importantes deste livro se trata do caráter de Deus. Aqui vemos como o Senhor é misericordioso e estende a oportunidade de arrependimento até mesmo a povos pagãos e cruéis, que do ponto de vista humano, deveriam ser extirpados de sua existência. Afinal, para Jonas, certamente este era um povo que não deveria existir por ser uma verdadeira ameaça à nação de Israel. Deus continua desejando a salvação de todos. Como ele deu 40 dias para os ninivitas, ele ainda dá tempo para o arrependimento. 2 Pedro, no capítulo 3 e versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Devemos mostrar o mesmo bom senso dos ninivitas e aproveitar o momento que Deus nos dá, enquanto ainda há tempo. Espero que tenha gostado deste estudo bíblico. Boa sorte e até o próximo vídeo!